O plenário do STF deve analisar hoje um recurso extraordinário que discute os efeitos do acordo realizado nos juizados especiais criminais. O recurso envolve o caso de um homem que praticava o jogo do bicho no Paraná e aceitou fazer acordo com o Ministério Público. Depois de pagar as 5 cestas básicas, o homem buscou recuperar na justiça a motocicleta que havia sido apreendida, mas o pedido foi indeferido sob a justificativa de que o veículo teria sido obtido com um jogo ilegal. A defesa alega que a apreensão da moto fere o direito à propriedade, uma vez que o veículo era usado para trabalho e garantia do sustento da família. Também afirmou que houve violação a diversos dispositivos constitucionais, como de que ninguém pode ser considerado culpado até ser definitivamente julgado. Outro argumento é que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que, como não houve ação penal, ele não poderia sofrer punição. Esse recurso extraordinário está na pauta de julgamentos do STF e sobre a pauta a gente conversa hoje com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. A reportagem fala em acordo com o Ministério Público, né? Que tipo de acordo é esse? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Esse, inclusive, é o primeiro item da pauta. É um recurso com repercussão geral reconhecida e esses acordos a que você pede esclarecimentos, eles são realizados no âmbito dos juizados especiais criminais. Existe uma lei, a Lei 9.099 de 1995, que instituiu os juizados especiais criminais com a competência de processar e julgar os chamados ilícitos de menor potencial ofensivo. Eles são assim entendidos como aqueles crimes ou contravenções penais, e também inclui as contravenções penais, cuja pena seja inferior ou igual, ou no máximo até 2 anos. Então, para essas situações, é possível que, para que não haja a instauração de uma ação penal, desde que aquele suposto autor do fato preencha alguns requisitos previstos na lei, como ser primário, ter bons antecedentes e não ter feito uso desse benefício pelo prazo de 5 anos, existe então o direito assegurado na legislação de que ele receba a aplicação imediata de uma pena que não é uma pena restritiva de liberdade, seria uma pena restritiva de direitos, que seriam aquelas situações de prestação de serviços à comunidade, de doação de cestas básicas. Esse acordo é uma proposta, então, feita pelo Ministério Público e ela tem que ser homologada pelo juiz. Doutora, qual é a controvérsia jurídica neste caso? A controvérsia jurídica é exatamente sobre a sentença que homologa. Esse acordo, ela tem que natureza jurídica? Ela é declaratória, ela é condenatória e a depender do que se entender em relação à natureza jurídica, há determinadas consequências específicas. Se for declaratória, tem consequências que não são de natureza penal. E a sentença condenatória, a própria lei traz situações específicas que decorrem de uma sentença penal condenatória. Doutora Gisele, também está previsto o julgamento de um caso que envolve o deputado federal Paulo Mansur. Os ministros podem julgar se recebem a denúncia de crime em contratar empresa sem licitação, quando ele era prefeito de Santos, no litoral paulista. O deputado federal Paulo Roberto Gomes Mansur, do PRB de São Paulo, é acusado pelo Ministério Público Federal de crimes contra a administração pública, assim como a secretária de Economia e Finanças do município de Santos. De acordo com a acusação, em agosto de 2003, eles teriam contratado sem licitação os serviços da Fundação de Ciência, Aplicação e Tecnologias Espaciais, a FUNCAT. A defesa do deputado alegou que a contratação não causou danos ao município e que foi feita com base em pareceres técnicos e jurídicos. Já a defesa da ex-secretária Miriam Diniz alegou que a contratação foi baseada no parágrafo 13º do artigo 24 da Lei das Licitações, que afirma ser possível contratação de instituição de ensino e pesquisa sem licitação, uma vez que essa empresa não possua fins lucrativos e que seja bem reconhecida. O ministro Dias Toffoli é o relator do caso. Doutora Gisele, a lei estabelece as hipóteses, né, em que não há necessidade de licitar. Como que funciona esse processo? A licitação, ela é a regra quando se fala em contrato com a administração pública. Então, o objetivo dela é assegurar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa, com o menor custo. Mas a própria legislação, ela traz casos em que essa regra ela não deve ser observada. Seriam os casos, as exceções, os casos excepcionais. E elas são tratadas na lei de licitações como hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Qual a diferença quando se fala em dispensa e inexigibilidade de licitação? No caso da inexigibilidade, a contratação daquele serviço
daquela situação específica, daquele contrato que deve ser realizado pela administração pública, ele não comporta competição. Porque quando se está diante de uma licitação, a ideia é permitir competição em pé de igualdade com todas aquelas pessoas que desejam contratar com o poder público. Mas pode acontecer uma situação em que o serviço específico ele só é prestado por uma determinada pessoa. Então, se a administração pública necessita daquele serviço específico que só é prestado por uma pessoa, não se justifica, então, a realização de uma licitação, porque não haveria, então, possibilidade de concorrência. Nesses casos, nós estaríamos diante, então, de uma hipótese de inexigibilidade de licitação. No caso da dispensa, são situações em que, em tese, seria possível licitar, mas o próprio legislador ele enumerou situações em que não se precisa licitar. Seriam essas as diferenças básicas entre dispensa e inexigibilidade. Doutora Gisele, abrindo um pouco o leque aí da pauta de julgamentos, tem um caso de ilícito que trata do trabalho escravo, né? Tem sim. Esse é o 4º item da pauta. É também um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Ele volta, né, já esteve na pauta de julgamentos em sessões anteriores, mas não foi chamado a julgamento. Se vier a ser chamado, será retomado com a apresentação do voto vista do ministro Joaquim Barbosa. O que se discute neste caso? A competência para processar e julgar os ilícitos que estão previstos no artigo 149 do Código Penal, que tratam da redução à condição análoga à de escravo. Esse ilícito tem pena de prisão, que vai de 2 a 8 anos, além de multa, e também de uma pena que pode ser agregada em relação à violência que vier a ser praticada. Os ministros devem definir se essa competência é da Justiça Estadual ou Justiça Federal. Ok, doutora.